A chuva caía fina e persistente sobre São Paulo naquela manhã gelada de outono de 2026. O céu estava baixo, cinzento, quase encostando nos topos dos arranha-céus, como se a cidade carregasse um peso invisível que ninguém queria nomear. A Avenida Paulista fervia no ritmo implacável de sempre, buzinas ecoando como um coro desafinado e incessante, ônibus velhos cuspindo fumaça preta que se misturava ao cheiro de asfalto molhado, escapamento e café barato saindo das padarias de esquina. Pedestres corriam com guarda-chuvas virados do avesso pelo vento frio que soprava do sul, colarinhos levantados, olhares fixos no celular ou no chão. No número 1500, o edifício do escritório de advocacia Mendes em Associados se erguia como um gigante de vidro fumê e aço polido, refletindo as luzes dos outdoors piscantes e o movimento caótico lá embaixo. Era ali que se decidiam destinos de megacorporações, onde contratos de bilhões eram assinados com canetas Montblanc que valiam mais que o salário anual de muitos brasileiros, e onde o silêncio das salas de reunião era mais valioso que o grito de desespero de quem pedia socorro na rua. Vitor Mendes, 45 anos, desceu do elevador privativo no 12º andar exatamente às 8h42. Alto, ombros largos que pareciam feitos para suportar o peso de decisões milionárias. Cabelos grisalhos precoces que começaram a surgir aos 35, talvez pelo estresse crônico, talvez por uma herança genética que ele nunca se deu ao trabalho de investigar. Seus olhos azuis eram penetrantes, do tipo que desarmava adversários em audiências sem que ele precisasse elevar a voz. O terno cinza escuro Armani feito sob medida caía impecável no corpo, sem uma dobra fora do lugar. O Rolex Daytona no pulso esquerdo marcava o tempo com precisão suíça, um lembrete constante de que cada segundo era dinheiro. Na mão esquerda, uma pasta de couro italiano com os documentos finais da reunião das Novio com investidores japoneses. Um contrato de assessoria jurídica exclusiva para uma fusão que poderia render 680 milhões de reais em honorários ao longo de 3 anos, sem contar bônus por performance e cláusulas de confidencialidade que pesavam como chumbo. Seus assistentes, Pedro e Carla, já o esperavam no corredor largo acarpetado, passos rápidos, vozes baixas e respeitosas como sempre. Senhor Mendes, os japoneses confirmaram presença física no auditório principal. Trouxeram o tradutor oficial e o diretor jurídico da matriz em Tóquio. Eles querem discutir as cláusulas de não concorrência pessoalmente, disse Pedro, ajustando os óculos de armação fina enquanto caminhava ao lado dele. Vitor apenas acenou com a cabeça, sem parar, sem desperdiçar palavras. Ele não era de conversa fiada antes das 9. Sua mente já estava na sala de conferências. Estratégias de negociação, pontos fracos do contrato adversário que ele havia mapeado até as 2 da madrugada anterior. Projeções financeiras que mostravam um upside de 22% se conseguissem fechar o acordo antes do fim do trimestre. Mas quando empurrou a pesada porta giratória da entrada principal, aquela de vidro triplo, à prova de balas, instalada depois de uma ameaça anônima 2 anos antes, um som estranho o fez congelar no meio do movimento, como se o mundo tivesse pausado por um segundo inteiro. Um choro agudo, desesperado, infantil. Não era o choro comum de birra ou cansaço. Era um choro de desespero puro, de quem já acha que ninguém vai vir, de quem já desistiu de ser ouvido ou salvo. Victor virou o rosto devagar. Lá fora, no degrau largo de granito molhado pela garoa fina, sob a marquise que mal protegia da chuva inclinada, estava um menino. Não mais que 2 anos. Cabelos cacheados castanhos grudados na testa pela umidade, olhos grandes e castanhos inchados de tanto chorar, bochechas vermelhas de febre e frio cortante de outono.
O corpinho magro tremia visivelmente, os ombros pequenos subindo e descendo em soluços que pareciam doer no peito. Vestia só uma fralda descartável inchada e suja de urina que pesava e puxava para baixo, expondo a barriguinha saliente de desnutrição crônica. E uma camiseta velha do Palmeiras, rasgada na gola e nas mangas, desbotada de tantas lavagens que mal cobria o tronco. A pele estava tomada por perebas vermelhas inflamadas, algumas já com pus amarelo espesso, outras abertas e sangrando levemente, onde ele coçava com as unhas sujas e roídas. Ele estava sentado ali, sozinho, as perninhas dobradas contra o peito, como se tentasse se proteger do mundo inteiro, do frio, da chuva, da indiferença. Como se alguém o tivesse colocado exatamente naquele lugar e sumido sem olhar para trás. Os transeuntes passavam a centímetros dele. Uma executiva de salto alto e bolsa Hermès olhou de relance, murmurou, coitadinho, quase sem som, e seguiu em frente, atrasada para uma reunião. Um entregador de iFood acelerou a bicicleta elétrica sem nem reduzir a velocidade, o capacete refletindo o rosto choroso do menino por 1 milésimo de segundo. Um casal de turistas estrangeiros tirou uma selfie rápida com o prédio icônico ao fundo e seguiu rindo, comentando algo sobre a energia da Paulista. Em São Paulo, crianças abandonadas na rua faziam parte da paisagem urbana triste, como os mendigos nos viadutos, os camelôs nas esquinas ou os moradores de rua dormindo sob papelão. Mas aquele choro atravessou Victor como uma lâmina fria, direto no peito, reabrindo feridas que ele pensava terem cicatrizado há décadas. Ele sentiu o ar faltar por um instante. O coração acelerou de um jeito que não acelerava desde os tempos em que dormia no chão de cimento da casa da avó em Guarulhos, esperando a mãe voltar do turno da noite na fábrica de confecções, rezando para que ela trouxesse pelo menos um pão dormido ou um resto de leite. Seus assistentes pararam atrás dele, confusos, sem saber o que fazer diante do chefe que nunca parava por nada. Senhor, a reunião começa em 15 minutos. Eles estão esperando no auditório. Victor não respondeu. Deu 2 passos para fora, ignorando completamente a garoa, que imediatamente molhou seus sapatos italianos, de couro cordovão, R$ 4.000 o par, e começou a manchar a barra da calça do terno. Ajoelhou-se devagar na frente do menino, sem se importar com a sujeira que mancharia o tecido caro ou com a água que escorria pela gola da camisa branca impecável. Ei, pequeno, olha para mim. O menino ergueu o rosto devagar, com esforço. Os olhos castanhos, cheios de lágrimas grossas que escorriam pelo rosto sujo, encontraram os dele. Por um segundo longo, o choro parou. Foi como se o menino tivesse reconhecido algo. Talvez o tom de voz grave, mas suave. Talvez o cheiro de perfume amadeirado misturado a café. Talvez algo mais profundo, instintivo, que nenhum dos dois entendia ainda. Victor estendeu os braços devagar, palmas para cima, como quem se aproxima de um passarinho machucado. O menino hesitou, o lábio inferior tremendo. Depois, com um soluço mais forte que os anteriores, se jogou contra o peito dele, agarrando a camisa branca com as mãozinhas geladas e sujas, enterrando o rosto no tecido caro que cheirava a limpeza e segurança, coisas que ele provavelmente não conhecia há muito tempo. Victor sentiu o calor febril do corpinho contra o seu. Sentiu o cheiro forte de urina velha, de suor azedo acumulado de dias sem banho, de infecção começando a se espalhar pela pele. Sentiu também o tremor incontrolável, os dentinhos batendo de frio e medo. Sem pensar 2 vezes, tirou o casaco de cachemir cinza, peça de R$ 8.000 que ele usava em dias importantes, e envolveu o menino inteiro, como se fosse um cobertor vivo, apertando-o contra o peito para aquecê-lo com o próprio corpo. "Vamos embora daqui", murmurou baixinho, mais para si mesmo do que para o menino.
Já se levantava com ele no colo, firme, decidido, ignorando os olhares curiosos dos funcionários que começavam a se aglomerar na porta. Pedro gaguejou atrás. Senhor Mendes, os japoneses estão esperando no auditório. O contrato, eles vieram de Tóquio. Cancele tudo, diga que é emergência familiar e chame a polícia, agora. Não discuta. Victor caminhou até o Mercedes S-Class blindado, estacionado na vaga VIP coberta. Abriu a porta traseira com cuidado, colocou o menino no banco de couro bege macio, prendeu o cinto de segurança sobre o casaco improvisado e ligou o aquecedor no máximo, direcionando todas as saídas de ar para trás. Enquanto dirigia pelas ruas engarrafadas da Consolação em direção ao Hospital Sírio-Libanês, ligou para Maria, sua secretária executiva há 12 anos, a única pessoa na firma que ele permitia interromper seu raciocínio sem aviso prévio. Maria, avise a polícia que encontrei uma criança abandonada na porta do escritório. Menino, cerca de 2 anos, febre alta, desnutrido, coberto de lesões infeccionadas na pele. Prepare toda a papelada para a guarda provisória, tutela de urgência, habeas data se precisar acessar câmeras de segurança da avenida. Cancele minha agenda inteira de hoje e amanhã. Avise o jurídico interno para monitorar qualquer notificação da vara da infância e do conselho tutelar. E mande flores para o hospital, as melhores que conseguirem entregar em 1 hora. No banco de trás, o menino adormeceu exausto, a cabecinha encostada no braço de Victor, que ele havia estendido para trás, para segurar a mãozinha pequena e gelada. Victor olhou pelo retrovisor várias vezes durante o trajeto. Pela primeira vez em décadas, sentiu lágrimas quentes escorrendo pelo rosto sem que ele pudesse, ou quisesse, controlar. Por quê? Ele, que construíra uma muralha de ambição, poder e isolamento para nunca mais se sentir vulnerável, agora chorava por uma criança que nem conhecia. Era como se o passado tivesse batido à porta de repente, trazendo de volta o menino que ele mesmo fora. Abandonado, com fome, com medo, esperando alguém que nunca chegava. Chegando ao Sírio-Libanês, atravessou a emergência carregando o menino como se fosse seu desde sempre. Enfermeiras correram em sua direção. Um segurança tentou barrar a passagem, protocolo rígido de hospital particular. Mas ao ver o rosto de Victor, conhecido por aparecer em capas de revistas de negócios e por ter doado milhões em equipamentos de UTI neonatal nos últimos anos, recuou imediatamente e abriu caminho. A doutora Helena Carvalho apareceu em menos de 2 minutos. Jaleco branco impecável, cabelos pretos curtos e práticos, olhos castanhos que transmitiam calma, autoridade e uma empatia profunda ao mesmo tempo. Ela avaliou o menino rapidamente, tocando a testa febril, verificando o pulso acelerado, abrindo a fralda com luvas esterilizadas. Febre de 39,5 graus, desnutrição moderada a grave, escabiose avançada com infecção bacteriana secundária. Provável impetigo estafilocócico em várias lesões. Vamos levá-lo para triagem pediátrica urgente e isolar para evitar contágio. Victor seguiu a maca, sem soltar a mão do menino, que acordou choramingando ao ser colocado na superfície fria e metálica. Os exames foram implacáveis e rápidos. Hemograma completo, mostrando hemoglobina em 5,6 HDL, hematócrito baixo, plaquetas em queda livre, sinais de infecção sistêmica começando a se instalar. Raio-X de tórax limpo, mais ultrassom abdominal, revelando baço ligeiramente aumentado. Sinal de luta imunológica prolongada contra desnutrição e infecção. Helena chamou Victor para a saleta ao lado da UTI pediátrica, voz grave. Ele precisa de transfusão de hemácias urgente, antibióticos intravenosos de largo espectro e suporte nutricional parenteral. O tipo sanguíneo dele é o negativo com fator RH nulo, o chamado sangue dourado. Menos de 50 pessoas no Brasil têm esse fenótipo completo. É universal para receptores RH negativos,
mas encontrar doador compatível é quase impossível sem banco de dados internacional ou coincidência extrema. Sem transfusão nas próximas 4 a 6 horas, ele entra em choque hipovolêmico ou séptico irreversível. Victor não piscou. Sua voz saiu firme, quase automática. Testem o meu sangue. Helena hesitou pela primeira vez, surpresa com a determinação. Senhor Mendes, a probabilidade estatística é inferior a 0,0001%. Seu tipo conhecido é o negativo comum. Não queremos criar falsas esperanças. Testem, eu insisto, não custa nada tentar. Enquanto a enfermeira coletava a amostra de Victor com eficiência, ele sentou numa cadeira de plástico dura do corredor, olhando fixamente para o chão de granilite cinza. Lembrou-se da mãe, Rosa, deixando-o sozinho aos 6 anos para trabalhar como diarista em casas de família na Muca. Lembrou-se das noites em que chorava de fome no escuro, ouvindo ratos correndo no forro de madeira podre. Lembrou-se de jurar para si mesmo, aos 12 anos, deitado no colchão fino da avó, que nunca mais seria fraco, nunca mais dependeria de ninguém, nunca mais sentiria aquele vazio no estômago e no peito que doía mais que qualquer pancada. Helena voltou correndo pelo corredor, o laudo impresso tremendo levemente na mão. É compatível, idêntico, o negativo RH nulo. Não é apenas compatível, é o mesmo fenótipo raro. Como isso é possível? Você já doou sangue antes? Victor ficou em silêncio por longos segundos, o coração batendo forte no peito. Depois apenas disse, voz baixa, vamos fazer a transfusão. Agora. Deitado na maca ao lado do menino, agora oficialmente chamado Lucas pela equipe de enfermagem em homenagem a São Lucas, padroeiro dos médicos, Victor sentiu a agulha entrar no braço esquerdo. Viu seu sangue vermelho vivo descer pelo tubo transparente até o corpinho frágil conectado à outra ponta. Sentiu uma fraqueza leve percorrer o corpo, a cabeça girando um pouco, visão embaçando por instantes, mas também uma paz estranha, profunda, como se algo dentro dele, há muito tempo quebrado e escondido atrás de camadas de sucesso e cinismo, estivesse sendo remendado gota a gota. Lucas reagiu bem quase imediatamente. A febre começou a baixar em poucas horas. As perebas inflamadas pararam de supurar com os antibióticos potentes e as pomadas corticosteroides. Victor não saiu do hospital. Cancelou voos para Miami, reuniões com fundos de investimento em Nova York, audiências no STJ. Passava o dia inteiro lá, trocando fralda com mãos ainda desajeitadas e atrapalhadas, dando mamadeira de fórmula especial preparada pela nutricionista, cantando baixinho músicas que nem lembrava que sabia, cantigas de ninar portuguesas que sua avó materna cantava quando ele era pequeno e tinha febre alta. Helena observava tudo de longe, surpresa e tocada pela transformação que via acontecer. Você não precisa fazer isso pessoalmente. A vara da infância já abriu processo de abrigo temporário. Há protocolos, assistentes sociais, casas de acolhimento. Eu sei, mas eu não consigo ir embora. Toda vez que penso em sair pela porta, sinto que estou abandonando ele, como alguém me abandonou um dia. Não vou repetir isso. E uma tarde ensolarada, 5 dias depois da internação, enquanto Victor segurava Lucas no colo na cadeira reclinável do quarto privativo, e o menino ria pela primeira vez. Um riso rouco, genuíno, que iluminou o quarto inteiro como um raio de sol. Helena entrou com uma pasta fina na mão. Fizemos sequenciamento genético mais aprofundado para ajudar na busca familiar e no banco de dados de doadores raros. Há compatibilidade alta em vários loci, marcadores autossômicos e do cromossomo Y que indicam parentesco direto, pai-filho. Victor sentiu o ar faltar dos pulmões.
O riso de Lucas parou de ecoar na cabeça dele como se alguém tivesse desligado o som. Você está dizendo que faça o teste de paternidade formal, mas pelos marcadores preliminares, a probabilidade é superior a 99,99%. Não é coincidência. Victor lembrou de Clara, como se tivesse levado um soco no estômago. 3 anos antes. Secretária nova na firma, contratada para o departamento de compliance. 29 anos na época. Cabelos cacheados castanhos, olhos castanhos expressivos, sorriso tímido que escondia uma inteligência afiada e uma vulnerabilidade que ele ignorou. Um caso intenso, escondido, que durou 4 meses. Almoços em hotéis discretos na região da Berrine, noites em apartamentos alugados no Itaim, promessas sussurradas que nunca foram cumpridas. Quando ela disse, "Estou grávida", Victor entrou em pânico total. Em carreira no auge, o segundo divórcio ainda fresco na memória, a imagem pública impecável que ele cultivava com cuidado. Pagou uma indenização de 6 dígitos, pediu demissão imediata por incompatibilidade de perfil e disse para nunca mais aparecer. Ele achou que era o fim da história, achou que dinheiro resolvia tudo, que o silêncio comprava paz. Não resolvia. Nunca resolveu. Contratou a melhor agência de investigação particular de São Paulo, a mesma que usava para due diligence em fusões. Em menos de 10 dias, encontraram Clara, Itanhandu, sul de Minas Gerais. Uma cidade pequena, pacata, com ruas de paralelepípedo irregulares e cheiro de café torrado no ar o dia inteiro. Casa simples de alvenaria aparente, telhado de amianto furado em vários pontos, quintal com galinhas magras ciscando na terra vermelha úmida. Quando Victor bateu na porta de madeira descascada, Clara abriu e ficou parada, olhos arregalados, rosto pálido como se tivesse visto um fantasma. Você veio. Eles conversaram por 4 horas na sala apertada, com sofá de corvim rasgado, uma televisão antiga ligada no volume baixo, mostrando novela, e um cheiro de café fresco que tentava disfarçar a umidade das paredes. Clara chorou tanto que mal conseguia falar frases completas, as mãos tremendo no colo. Ele é seu, Victor. Lucas. Eu tentei te avisar tantas vezes. Liguei, mandei mensagem, fui até a firma uma vez. Você mandou o porteiro dizer que não estava. Você disse que uma criança ia destruir tudo que você construiu, que eu era só uma distração, uma fase. Eu criei sozinha. Trabalhei como caixa de supermercado à noite, como faxineira de dia. Mas a anemia dele piorou. Os remédios eram caros demais. Eu desabei. Entrei em depressão profunda. Deixei com uma moça da vizinhança que cuidava de crianças para tentar arrumar emprego em São Paulo. Ela prometeu cuidar, mas abandonou ele na Paulista. Eu não sabia de nada até a polícia me ligar. Eu achei que tinha perdido ele para sempre. Victor caiu de joelhos no piso frio de cerâmica rachada, as lágrimas escorrendo sem controle. Por que você não me procurou de novo? Eu teria ajudado. Eu teria... Porque você deixou claro que não queria. Você me fez sentir que eu era um erro. Que o bebê era um erro. Que eu não valia o risco. O teste de DNA chegou 1 semana depois, enviado por laboratório particular com prioridade máxima. 99,999% de probabilidade de paternidade. O resultado veio em envelope lacrado, mas Victor já sabia. Sentia no peito. Mas a maior dor veio depois, numa visita a Guarulhos. Victor foi até a casa dos pais adotivos, Manuel e Rosa, já com 78 e 76 anos, morando na mesma casinha simples da Vila Galvão, onde ele crescera. Sentados na sala humilde, com paredes de tijolo sem reboco, sofá florido gasto pelo tempo e cheiro de café coado no fogão a lenha, eles contaram a verdade que esconderam por 43 anos, voz baixa, olhos baixos.
Você foi deixado na porta do antigo orfanato da Vila Galvão quando tinha 2 anos. Uma moça jovem, pobre, deixou você lá numa caixa de papelão com um cobertor fino e um bilhete escrito à mão. Não consigo criar, perdoe. Nós trabalhávamos no mesmo bairro, conhecíamos a freira que cuidava do lugar. Te pegamos no mesmo dia. O tipo sanguíneo raro veio dela, ou do pai biológico que nunca conhecemos. Nunca procuramos, porque tínhamos medo de perder você. Você era nosso. Victor chorou como criança ali, abraçado pelos 2 velhos que o criaram com tanto sacrifício, tanto amor silencioso. Lucas era o espelho exato do seu próprio abandono. O ciclo se repetia, cruel e perfeito, mas agora ele podia quebrá-lo. Ele adotou Lucas legalmente após batalha curta, mas intensa, na vara da infância e juventude. Levou-o para casa, o apartamento triplex no Morumbi, antes vazio e ecoante como um museu, agora com quarto de bebê montado em tempo recorde. Berço de madeira clara, móble de estrelas, paredes pintadas de azul suave. Contratou babás experientes, mas era ele quem acordava de madrugada quando o menino chorava com pesadelos. Era ele quem dava banho com espuma de camomila, lia a história de O Pequeno Príncipe com voz embargada, levava no pediatra e ficava na sala de espera segurando a mãozinha dele durante os exames de controle, sussurrando: "Estou aqui, filho, papai está aqui." Pela primeira vez na vida, Victor Mendes tinha alguém que o esperava em casa. Alguém que corria para a porta gritando "Papai!" quando ele chegava, mesmo que chegasse tarde. Meses depois, Clara faleceu. Complicações cardíacas agravadas pela depressão crônica, pela culpa acumulada e pelo estresse de anos sem apoio. Antes de morrer, deixou uma carta lacrada com o advogado de Victor, escrita com letra trêmula. Nela, uma revelação que mudou tudo de novo. Victor, Lucas tem uma irmã gêmea, Sofia. Eu consegui esconder a gravidez de gêmeos no começo, porque tinha medo de você descobrir e me pressionar a interromper. Quando nasceram, a babá que cuidava delas, a mesma que abandonou Lucas, vendeu Sofia para um casal que não podia ter filhos. Foi ilegal, pago em dinheiro vivo, mas eu estava desesperada demais para lutar. Sofia está num abrigo em Belo Horizonte. Procure por ela no Cadastro Nacional de Adoção ou no abrigo São Vicente de Paulo. Ela tem os mesmos olhos, o mesmo sangue raro, a mesma anemia hemolítica. Ela precisa de você também. Perdoe-me por tudo. Eu te amei, mesmo quando você não me viu. Victor leu a carta 3 vezes antes de conseguir respirar direito. Sentiu raiva, tristeza, culpa, amor, tudo ao mesmo tempo, misturado em um nó no peito. No dia seguinte pegou um voo particular para Belo Horizonte com Helena, que nesse ponto já era muito mais que a médica do caso. Confidente, amiga, apoio silencioso, começo de algo maior e mais profundo. Encontraram Sofia num abrigo simples na periferia da capital mineira. 2 anos e 3 meses. Magrinha, cabelos cacheados, castanhos, olhos castanhos idênticos aos de Lucas, pele com lesões semelhantes de negligência. Quando Victor a pegou no colo pela primeira vez, ela encostou a cabecinha no ombro dele e murmurou baixinho, quase inaudível: "Papai." Victor desabou em lágrimas ali mesmo, no pátio cimentado do abrigo, com assistentes sociais olhando surpresos e emocionados. Adotou Sofia também, após mais uma batalha judicial que ele venceu com precisão cirúrgica, usando toda a experiência acumulada em anos de tribunais. Anos depois, em 2032, a mansão no Morumbi, antes fria e silenciosa como um museu de luxo, estava cheia de vida. Risadas ecoando pelos corredores largos, brinquedos espalhados pela sala de estar, desenhos coloridos colados na geladeira de aço inox, bicicletas pequenas e capacetes no jardim. Helena e Victor se casaram numa cerimônia pequena e íntima no Parque Ibirapuera, com Lucas e Sofia
carregando as alianças, rindo e correndo pelo gramado. Victor reduziu drasticamente o ritmo na firma. Passou a comandar a Fundação Mendes, uma ONG que construiu creches integrais, postos de saúde 24 horas, abrigos familiares e programas de capacitação para mães em Guarulhos, na Brasilândia, na cidade de Tiradentes, no Grajaú e em várias periferias. Ele visitava pessoalmente os projetos, contava histórias para as crianças, doava milhões, mas também tempo, presença, abraços. Ele nunca mais foi o mesmo homem. O tubarão dos tribunais virou pai. O solitário virou família. O homem que achava que sucesso era acumular poder e dinheiro, descobriu que sucesso é ter alguém que te abraça quando você chega em casa, que te chama de papai e que te faz lembrar que a vida vale mais que qualquer contrato. E toda vez que olhava para Lucas e Sofia correndo pelo jardim, pulando na piscina aquecida ou dormindo juntos no sofá depois de brincar o dia inteiro, ele pensava na manhã chuvosa de 2026. Pensava no choro que atravessou a porta de vidro fumê. Pensava que, às vezes, o destino coloca alguém exatamente onde você precisa estar, não para te salvar, mas para você salvar alguém. E no processo, salvar a si mesmo também. Você já viveu um momento em que parou tudo por causa de outra pessoa? Já sentiu que o universo te deu uma segunda chance que você nem sabia que precisava? Conta aqui nos comentários. De onde você está assistindo isso? Guarulhos, São Paulo, Minas, interiorzão? Me diz o bairro ou a cidade, porque eu sei que tem muita gente boa do outro lado dessa tela que já passou por algo parecido ou que está precisando de uma história assim para acreditar que ainda tem esperança. Se essa narrativa te emocionou, se te fez chorar, se te fez repensar alguma escolha na vida, deixa seu like, compartilha com quem precisa ouvir isso hoje, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as próximas. Histórias assim não são só para entreter. Elas são para lembrar que o amor sempre encontra um jeito. Mesmo quando a gente acha que já perdeu tudo, que não merece mais, que o tempo passou. Obrigado por ter ficado até o final. Você é especial. Até a próxima.